Muito bem, a história que eu quero estudar e analisar com vocês hoje, ela parece ser a princípio uma história assim, um pouco estranha. Mas que mesmo sendo uma história estranha, ela pode representar a realidade da vida de muita gente. E que a gente às vezes não faz a mínima ideia porque a gente não vê a história das pessoas. Mas a história diz que era um homem casado, vai imaginando aí, um homem casado, que um dia procurou uma prostituta. Forte, né? Já começa a história forte. Um homem casado que um dia procurou uma prostituta. E aconteceu que essa prostituta ficou grávida desse homem. E dessa gravidez nasceu uma criança que era o fruto de uma traição, o fruto de um adultério. E por alguma razão, a gente não sabe por quê, não havia a mínima possibilidade, a mínima condição de essa criança ser criada por essa mulher. Nós não temos os detalhes se a mãe não quis. O que a gente sabe é que a criança ficou com o pai e não com a mãe. Ao contrário de muitos homens que hoje não assumem a paternidade ou a responsabilidade de um filho, a história diz que Gileade assumiu total responsabilidade por essa criança, ok? E a criança nasceu. Era um menino. E o nome desse menino, o nome que foi dado a esse menino era Jefté. Então, quando Jefté nasceu, o pai levou ele para sua casa para criar o menino. E assim, Gileade, ele pode ter sido um adúltero, mas a história mostra que ele foi um pai responsável. O interessante, por exemplo, é que a sua esposa sabia de tudo. Não havia segredo entre eles. E sabia, inclusive, que de vez em quando o seu marido dava uma escapadinha e procurava uma mulher dessa mesma forma. Mas voltando para o menino. O menino foi para casa com o pai. E naquela casa, a única ligação que esse menino tinha era com o seu pai, já que que a esposa do seu pai não era mãe legítima dele. E na verdade, quando a esposa de Gileade olhava para o menino, ela via ele como um castigo, ela via ele como a culpa, a irresponsabilidade do seu marido ter traído ela com uma outra mulher. E com o tempo a história diz que Gileade teve vários outros filhos com a sua esposa. Mas os seus irmãos, ou co-irmãos, meio-irmãos, viam ele também como um intruso, como um estranho, como alguém que não fazia parte daquela família. E para eles, Jefté era somente uma lembrança constante dos pecados do pai deles. Mas um dia, diz a Bíblia, aconteceu que o seu pai, Gileade, morreu. E quando Gileade morreu, Jefté tinha só 17 anos de idade. A única ligação que esse menino tinha naquela casa já não existia mais. Deixou de existir. E depois que o seu pai morreu, os irmãos se reuniram e assentaram para então dividir a herança. Só que como ele era um intruso, os irmãos decidiram que não iam dar a parte da herança que pertencia a Jefté. Está acompanhando aí? Decidiram não dar a parte da herança que cabia para ele. Mas veja, Jefté foi o primeiro filho.
Jefté era o filho mais velho. E muito provavelmente, Jefté deve ter ajudado a criar os próprios irmãos. Muito provavelmente, Jefté ensinou os irmãos mais novos a caçar, ensinou os irmãos mais novos a pescar, ensinou os irmãos a ler, ensinou os irmãos a escrever, cuidou dos irmãos mais novos, coisas que geralmente um irmão mais velho faz. E naquela época, o filho mais velho, o primogênito, ele tinha direito a uma porção dobrada da herança. E o restante, então, era dividido igualmente entre os demais irmãos. Mas eles não fizeram isso. Eles dividiram toda a herança entre eles, não deram para Jefté a parte da herança dobrada que caberia a ele, e ainda fizeram, sabe o quê? Colocaram ele para fora de casa. Está seguindo? Eu, quando estava lendo essa história e estudando esse assunto, uma coisa me chamou a atenção. E eu fiquei pensando assim: o que você faria se essa tivesse sido a sua história? Que pessoa eu teria me tornado se essa tivesse sido a minha história, o meu passado? Quem você seria hoje se o teu passado fosse um passado igual ao que esse menino teve? Quanta amargura você carregaria dentro de você? Quantas vezes você não teria questionado Deus perguntando perguntas do tipo assim: que culpa eu tenho? O que eu fiz de errado? Eu não pedi para nascer. Abra sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 11. Juízes, capítulo 11. Leia comigo os versos 1 a 3. Juízes, livro de Juízes, capítulo 11. A gente começa no verso 1. Posso ler? A Bíblia diz assim: Jefté Jefté da região de Gileade, note um detalhe na primeira frase, era um soldado valente. O seu pai se chamava Gileade e a sua mãe era uma prostituta. A esposa de Gileade também teve filhos. Quando cresceram, eles expulsaram Jefté, dizendo: você não vai herdar nada do nosso pai, porque você é filho de outra mulher. Jefté fugiu dos seus irmãos e foi morar na terra de Tobi. Lá, alguns homens ordinários se juntaram a ele e andavam juntos. Há um detalhe aqui interessante. O nascimento de Jefté não foi, logicamente, não foi planejado, na verdade não foi nem desejado. Pode ser que ele não tenha sido planejado pelos seus pais, mas a vida de Jefté não foi um acidente. E você também não. Pode até ser que os seus pais não tenham planejado você, mas Deus já esperava por você. Quando você nasceu, Deus não foi pego de surpresa. Deus já esperava você. E isso é confirmado, por exemplo, em Salmo 139, verso 16, quando a Bíblia diz assim: seus olhos viram a minha substância, ainda sem forma. Deus tinha um plano para a vida de Jefté, e Deus tem um plano para a sua vida também. Porque ninguém é um acidente aos olhos de Deus. Alguém pode até ser órfão de pais, mas não existe uma só pessoa que é órfão de Deus. Depois que tudo isso aconteceu, eles não deram a parte que pertencia a Jefté, botaram ele para fora de casa, e Jefté então começou a morar nas ruas, um homeless. E nas ruas, a Bíblia diz que ele só conheceu gente
de má influência, gente que só sabia brigar, gente briguenta e gente que só sabia arrumar confusão. O interessante é que o livro de Juízes, ele é um livro que mostra o cenário do pior período da história de Israel. O livro de Juízes, ele mostra o período mais caótico da história de Israel, esse aí. E Jefté era um desses juízes dessa época. Jefté, na verdade, ele foi o 8º juiz de Israel. E por incrível que pareça, olha só que coisa. Jefté foi o 8º juiz da história de Israel. E Jefté foi o primeiro personagem bíblico que levou o título de filho de uma prostituta. Foi o primeiro a ser mencionado com esse título na Bíblia. Nós estamos em Juízes 11, certo? No verso 2, que nós acabamos de ler, deixa muito claro que a esposa de Gileade e seus filhos não queriam nada com Jefté e com seu passado contaminado. Não queriam nada com ele. A rejeição foi tão clara que nós percebemos isso na leitura, por algumas expressões, como por exemplo, no verso 2, a expressão é nosso Pai. Percebe uma diferenciação? Percebe uma separação? Há aqui um nós e você. Você não é um de nós. Ele era nosso Pai, não seu. Uma outra expressão que tem no verso 2 é outra mulher. Ou seja, uma mulher que não é a mesma mãe. Não é a nossa mãe, é a sua mãe. Existe uma separação aqui. Nós e você. Percebe o contexto de rejeição? Na verdade, o nome da mãe de Jefté nem é mencionado na Bíblia. Nós não sabemos o nome dela. Ela só é mencionada como uma mulher prostituta. Em algumas Bíblias como uma mulher cananita. E a rejeição que ele sofreu, na verdade, ela foi dupla. Porque eles rejeitaram a Jefté por causa da sua mãe, e a partir do momento que eles rejeitaram, que eles negaram a dar a ele a parte da herança, eles também não estavam assumindo ele como filhos do pai deles, percebem? Então ele estava sofrendo uma rejeição pelo lado da mãe, e os filhos não estavam aceitando ele, mesmo que fosse pelo mesmo pai. A rejeição foi total. E eu quero dizer uma coisa para vocês. A rejeição é uma coisa terrível. A rejeição é uma das feridas mais profundas e difíceis de ser curada na vida de uma pessoa. Só que a rejeição, ela faz parte da nossa vida. A rejeição, ela está presente em todos os aspectos da nossa vida. Nós podemos enfrentar rejeição no amor, nós podemos enfrentar rejeição nos relacionamentos, nós podemos ser rejeitados no trabalho, nós podemos enfrentar rejeição dos amigos, nós podemos enfrentar rejeições da família, rejeições dos próprios pais. E as pessoas buscam desesperadamente por aceitação. Desde pequenos nós buscamos aceitação, nós buscamos ser aceitos, nós queremos a atenção dos pais, nós queremos a aprovação dos pais, mas a rejeição faz parte constante da nossa vida. A questão é que com a rejeição vem algumas consequências, e essas consequências a gente faz sem perceber. Essas todas coisas a gente faz sem, às vezes até sem intenção, mas acontecem. Com a rejeição vem, por exemplo, em primeiro lugar, o isolamento. Geralmente pessoas rejeitadas constroem um muro, constroem muros em torno, ao redor de si mesma, numa tentativa de se proteger de ser rejeitada novamente. Como resultado da rejeição, por exemplo, vem a rebelião. Pessoas rejeitadas se posicionam contra qualquer tipo de liderança, pode ver, qualquer tipo de liderança. A liderança dos próprios pais,
rejeitam a liderança dos líderes da igreja, rejeitam a liderança do governo, rejeitam a liderança até do próprio Deus, porque é uma das consequências da rejeição. Uma outra consequência da rejeição, por exemplo, é a raiva. Odeiam aqueles que as rejeitam, odeiam a todos e acabam odiando até próprio Deus. Uma das consequências da rejeição, por exemplo, é a dúvida e o medo. Pessoas que foram rejeitadas constantemente em suas vidas são pessoas inseguras, que lutam desesperadamente para de qualquer forma conseguir elevar a sua autoestima que foi destruída pela rejeição. E sabe o que acontece? Chega a um ponto que elas não acreditam que essa situação possa algum dia mudar. E esse medo faz com que elas construam muros numa tentativa de autoproteção. A rejeição pode ser uma oportunidade de trabalho que foi dada para uma outra pessoa e não para você. A rejeição de um convite para sair, a rejeição das suas ideias, a rejeição faz parte da nossa vida. E eu vou dizer uma coisa para você. Até Jesus foi rejeitado. E muitas pessoas ainda rejeitam ele até hoje. Se isso fez parte da vida de Jesus, quem sou eu para querer que isso não faça parte da minha? Quem é você para querer que isso não faça parte da sua? Então como é que a gente resolve isso? Entendendo como isso funciona. Entendendo quem eu sou. Entendendo a história de cada uma dessas pessoas. É por isso que eu perguntei no começo, se essa fosse a sua história, quem seria você hoje? Como seria você hoje? E sabe, nós que acreditamos em Deus, nós que acreditamos que Jesus é Deus, ainda muitas vezes, hoje, no nosso dia a dia, a gente ainda rejeita Jesus. E por isso a gente não pode julgar. E por isso a gente não pode criticar. O que eu estou dizendo não é para vocês, é para nós, é para mim também. E por isso nós precisamos aprender a como lidar com o sentimento dos outros. Porque a gente precisa entender que cada um teve uma história diferente. Entender que nem todos sabem como demonstrar o que sentem. E quando a gente conhece a história um do outro, a gente pode entender melhor por que agiu da forma que agiu. Por que reagiu da forma que reagiu. Por que fez o que fez. Não justifica, mas explica. Diz uma história que uma mulher estava dirigindo o carro dela numa avenida muito movimentada, muito movimentada. A avenida estava parada, todos os carros parados, todo mundo buzinando, todo mundo reclamando, todo mundo com os nervos. E o carro dessa mulher, ali naquela avenida, toda congestionada, parado, o carro dela morreu e não pegava mais. Não pegava mais. E ela ali dentro, sozinha, falou, o que eu vou fazer agora? Para piorar a situação, ela foi procurar o celular e percebeu que tinha esquecido o celular em casa. Agora ali naquela situação, não podia ligar para ninguém, para pedir ajuda. Então ela parou, sentada no seu carro, ela parou, calma, eu tenho que pensar. Qual a melhor coisa para se fazer agora? O que eu vou fazer? Como é que eu vou sair dessa situação? Aí um cara que estava num carro atrás dela, o cara começou a buzinar de forma assim, muito deselegante. Começou a buzinar de forma muito, muito impaciente. E ela ali naquela situação não podia fazer nada, até que ela teve uma ideia. Ela saiu do carro e foi andando calmamente até o carro que estava atrás dela. E o cara buzinando. Aí, com muita elegância, muita classe, muita educação, ela olhou para esse homem e disse assim, meu senhor, o meu carro está quebrado e eu não sei o que fazer para consertar. Mas eu posso ajudar o senhor. Se o senhor levantar e for ajudar a resolver o meu problema, eu posso me sentar no seu lugar e ficar buzinando para você. Aí ele entendeu o que ele estava fazendo, parou de buzinar e foi ajudar ela. Sabe, as nossas reações,
elas não justificam, mas elas explicam. Com certeza, você já foi alvo de rejeição, porque faz parte. Com certeza você já sofreu com a rejeição em algum momento da sua vida, ou pode estar sofrendo agora. Mas lembre-se de uma coisa: a rejeição tem mais a ver com quem te rejeita do que com quem você é. Entende isso? A rejeição tem mais a ver com quem te rejeita do que com quem você é. A rejeição dos outros podem excluir você fisicamente, mas não diminui quem você é. Não tira o teu valor. A rejeição dos outros podem excluir você fisicamente, mas não podem diminuir quem você é. E por mais que as pessoas não te valorizem, isso não quer dizer que você não tem valor. Diz uma história que um homem estava andando numa rua e ele viu numa placa, no portão da garagem, uma placa dizendo assim: vendo cachorro que fala. E aquele homem, lógico que isso é uma alegoria, né? E aquele homem olhou a placa e falou assim: não pode ser, cachorro não fala. O cara está vendendo um cachorro que fala? Não, isso não é possível. Mas curioso, ele tocou a campainha, um homem atendeu. Ele falou: meu senhor, escuta, eu vi o anúncio ali. O senhor está dizendo que vocês estão vendendo um cachorro? É, a gente está vendendo um cachorro aqui. Ah, ok. Mas tem um detalhe ali que diz que esse cachorro fala. É, ele fala. Falei, não acredito. Não, então entra aqui que você vai ver. Abriu a porta, ele entrou no quintal, entrou lá para dentro e tinha um vira-lata sentado lá no corredor, num espaço aberto. E aí o dono falou: pode ver aí, eu vou lá fazer alguma coisa e já volto já. Tá bom. Aí ele olhou para o cachorro assim, ficou olhando para o cachorro. E ele falou assim: oi. E o cachorro levantou a cabeça e falou para ele: oi. E ele olhou para o cachorro assim e falou: você fala? Ele falou: eu falo. Mas como assim? Ele falou: deixa eu te contar a minha história. O cachorro contando para ele. Falou assim: eu quando nasci, logo que eu nasci, eu percebi que eu tinha esse dom. Que ao invés de eu latir, eu falo. Mas que coisa incrível. Então, aí o que aconteceu? Eu sempre tive o sonho de ser um espião. E eu queria ser um espião. Eu assistia, o meu dono assistindo filmes e tal, eu sempre sonhei em ser um espião. Aí eu fui até o FBI, e lá eu mostrei para eles o meu dom, que eu sei falar, e eles me tornaram um agente, e eu me tornei um espião. E aí eu trabalhei como espião com grandes espiões também, trabalhei como espião para homens do governo, e eu trabalhei muito, eu me casei, eu tive filhotes, e hoje eu sou um cão aposentado. E aquele homem maravilhado falou assim: caramba, esse cachorro fala. E aí ele chamou o dono e falou assim: ei meu filho, vem cá, escuta, rapaz, você está vendendo esse cachorro? Falou: toma, esse cachorro é demais, porque ele fala. Você vai vender? Ele falou: eu vendo. Ah, por quanto você vende ele? Ah, qualquer coisa, me dá aí $10. Ah, por que você está vendendo esse cachorro tão barato assim? Porque ele fala. Ele disse assim: sabe por quê? Porque é mentira, ele nunca foi espião. Entendeu? Não importa o que você faça, não importa quem você seja, para algumas pessoas, isso nunca vai ser o suficiente. Percebe? Não importa se você faz o teu máximo, não importa se você faz o teu melhor, para algumas pessoas isso nunca vai ser suficiente. E ainda bem que Deus não olha para a gente assim. Deus olha para nós, Ele não quer a nossa perfeição. Sabia disso? Sabia diz assim: mas pastor, a Bíblia não fala sede perfeito como eu sou perfeito? Claro. Algum dia você vai ser perfeito como Deus? Vai? Então não entenda literalmente.
Ele quer que você seja perfeito dentro da sua condição. Ele quer o teu melhor. Em outras palavras, Ele quer a tua intenção. Faz sentido isso? Ele quer que você queira ser bom. Ele quer que você dê o seu melhor. E o seu melhor para Deus é o suficiente. E no verso 3, o verso 3 diz que Jefté então saiu da casa dos seus irmãos e foi para uma cidade chamada Tobi. Muito provavelmente, não sei, a Bíblia não dá detalhes, mas muito provavelmente, a essa altura talvez a sua mãe não tivesse mais viva, tivesse falecido. De alguma forma ele foi para essa cidade chamada Tobi. E lá ele se juntou com homens ordinários, homens levianos, e algumas versões da Bíblia trazem as expressões homens sem lei ou homens inúteis. E então ele teve agora que conviver com homens ordinários, homens inúteis, porque os seus próprios irmãos eram contra ele, não aceitavam ele e rejeitavam a ele. E aqui desse pensamento, existem algumas aplicações que eu queria fazer para nós no contexto de família de igreja. E eu estou incluído nessa família, nessa igreja, ok? A ideia é como se fossem dois lados de uma moeda. De um lado, nós vemos irmãos da própria casa, que às vezes ao invés de ajudar, mais atrapalham. Que ao invés de acolher as pessoas que vêm aqui, às vezes fazem comentários que mais afastam. Coisas que a gente ouve de vez em quando, que são desanimadoras, que são desencorajadoras, em alguns momentos cheira a beirar a crueldade. E às vezes é por situações assim, que algumas pessoas saem da igreja, ou fogem da igreja. Essas pessoas querem Deus, mas não querem igreja, por causa dessas situações. Porque sentem que às vezes é melhor estar perto de homens sem lei, do que perto dos próprios irmãos. E o mais irônico, é que a cidade para onde ele foi, Tobi, sabe o que quer dizer a palavra Tobi? Tobi significa bom. Olha que interessante. Foi num lugar bom que ele encontrou homens sem lei, fracos e defeituosos. Esse é o outro lado da moeda. Esse é o outro lado da igreja. E parece até de certa forma contraditório, mas é assim. Porque a igreja é feita de homens, pessoas defeituosas, fracas, desanimadoras, desencorajadoras. E mesmo assim, a despeito disso, ainda Deus faz esse lugar ser um lugar bom. Vivendo como morador de rua, como um homeless, Jefté perdeu a conexão da família por causa do seu pai, mas a sua rejeição não foi uma barreira, pelo contrário. Foi uma maneira de impulsionar ele a trabalhar mais e de forma mais inteligente. Então ele transformou o seu sofrimento em força, transformou a sua dor em bravura, e ele fez jus ao seu nome. Sabe o que significa Jefté? Jefté significa aquele que abre caminhos, e ele abriu os caminhos a despeito do seu passado, a despeito de toda a sua rejeição. E o verso 1, lembra que eu pedi para você prestar atenção? O verso 1 diz que Jefté se tornou um soldado valente, um líder valente e o 8º juiz de Israel. Que tal? É assim. Os problemas da nossa vida, eles podem nos derrubar, ou eles podem nos tornar mais fortes. Isso é uma decisão que a gente faz. E o mais interessante, olha que coisa incrível. Cara, essa história, ela é fantástica. O mais interessante é que depois que tudo isso passou, lá para frente, tem uma outra história na Bíblia bem semelhante a isso aqui, não tem? Lá para frente, os irmãos de Jefté e os anciãos de Gileade, que antes tinham rejeitado, desprezado,
tinham sido expulsos por eles, estavam agora sofrendo ameaças dos amonitas. E eles ficaram com muito medo. E como Jefté se tornou um líder, um soldado valente, e o 8º juiz de Israel, eles foram pedir ajuda para o irmão que eles tinham colocado para fora de casa. Faz te lembrar alguma outra história? Não faz? Olha o verso 4 a 7, estamos em Juízes 11. 4 a 7 diz assim: algum tempo depois, os amonitas foram guerrear contra o povo de Israel. Quando isso aconteceu, os chefes de Gileade foram buscar a Jefté na terra de Tobi e disseram: venha com a gente e seja o nosso chefe na guerra contra os amonitas. Jefté respondeu, olha a resposta dele. Jefté respondeu assim: eu sei que vocês me odeiam. Odeiam tanto que me fizeram sair da casa do meu pai. Como é que vocês vêm me pedir ajuda agora que estão em dificuldades? Olha que coisa incrível. Há uma definição sobre liderança feita pela Harvard Business School, que diz assim: liderança é tornar os outros melhores com o resultado da sua presença e garantir que esse impacto dure na sua ausência. Percebeu? Liderança é tornar os outros melhores como resultado da sua presença e garantir que esse resultado vai continuar na sua ausência. E no capítulo 11 de Juízes, olha que coisa incrível. O capítulo 11 de Juízes é o capítulo da Bíblia onde tem mais guerra, mais batalha e mais luta. O verbo lutar e guerrear aparece 11 vezes num só capítulo. Você não notou um detalhe? Você não notou um detalhe? No capítulo 11, a guerra é mencionada quantas vezes? 11 vezes. Aí no momento certo, quando eles foram falar com Jefté, Jefté logicamente não ficou quieto, agora era o seu momento. Havia um assunto que ainda precisava ser conversado, precisava ser tratado, e no momento certo ele expôs as suas emoções, que estavam enraizadas dentro de si por tanto tempo, que tinham trazido para ele um passado desastroso. Havia um assunto que ainda precisava ser resolvido. E Jefté foi direto com os irmãos. Ele não fez corpo mole, não. Ele não passou a mão na cabeça, não. Dá para perceber isso nas palavras que ele usa no verso 7. O verbo que ele usa aqui foi odiar. Eu sei que vocês me odeiam. E o seu objetivo não era simplesmente criar polêmica, criar confusão, desenterrar o passado. Não, ele queria resolver o problema. E como eu sei disso? Porque ele não rejeitou os irmãos. Tem muita gente que ainda vive escrava do seu passado. Tem muita gente amargurada, revoltada pelas coisas que aconteceram no seu passado. A gente culpa a vida, a gente culpa os outros, a gente culpa a sorte. Pode até ser que os irmãos deles tenham esquecido no que eles tinham feito. Pode até ser. Mas ele não tinha esquecido. Por uma razão muito simples. Porque geralmente, quem bate esquece. Mas quem apanha lembra. Já notou isso? Já percebeu isso? Quem bate esquece. Mas quem apanha lembra. E agora no verso 7, Jefté diz a opinião dele. Aí ele se coloca. Aí ele olha para os irmãos e diz assim: vocês me fizeram sair da casa do meu pai. Percebeu o detalhe? Ele não usou a expressão nosso pai. Ele usou a expressão meu pai. Porque agora ele quer lembrar os irmãos que o pai também era o pai dele. Um outro detalhe é que Jefté no texto não mencionou a questão da herança. Olha que coisa incrível. Talvez muito nós teria lembrado desse detalhe, teria falado: ei, escuta, e aquele dinheiro que era meu?
Vocês precisam me dar. Vocês estão agora vindo aqui me chamar para defender vocês? Ok. Vocês querem resolver a situação? Vamos. Mas vamos resolver tudo. Vocês têm que me dar aquele dinheiro de volta. Interessante, Jefté nem mencionou o dinheiro, nem mencionou a herança. Sabe por quê? Porque o seu nome era a sua riqueza. O seu nome foi construído pela rejeição. Ele que transformou a rejeição em força. A coisa mais valiosa que ele tinha era quem ele era. Entende isso? Quem era ele era mais importante do que ele tinha. E não é à toa que no livro de Juízes, Jefté é o escritor que mencionou mais vezes a palavra Yahweh, que quer dizer Deus. Lembre-se de uma coisa. O seu passado não é um problema para Deus. Então não permita que pessoas façam dele um problema. O seu passado não é um problema para Deus. Se você se arrependeu, se você pediu perdão e se você arrumou, o seu passado não é problema para Deus. Então não permita que pessoas façam dele um problema. E agora, olha que ironia. Os irmãos estavam na frente dele, implorando para que ele fosse líder deles, líder de todo o povo, porque agora ele era um soldado valente e um líder poderoso. E nessa hora, meu amigo, se fosse eu, se fosse você, eu não posso responder por você, mas era o momento de olhar para os meus irmãos e dizer, ok. Seria o momento de devolver na mesma moeda, não seria? Mas não. Jefté aceitou lutar pelos seus irmãos. Sabe, a matemática de Deus é interessante. Ela às vezes não faz sentido para nós. Mas a matemática de Deus é assim: não, mas não é igual a não. Sim, mas sim é igual a sim. Mas na matemática de Deus, não, mas sim é igual a sim. Esse é o resultado que geralmente quando Deus encontra um não e um sim, a resposta dele é sim. E olha que incrível. Deus viu que Jefté estava acima da sua rejeição. E por isso Jefté foi, guerreou contra os amonitas. E a Bíblia disse que Deus entregou a ele, nas mãos dele, os inimigos dos seus irmãos. E a Bíblia diz que Jefté destruiu desde Aroer até a vizinhança de Minit, destruindo mais de 20 cidades. E dessa forma, os amonitas foram subjugados pelo povo de Israel. Sabe coisa interessante? Ninguém é tão odiado que não tem alguém que ame. E ninguém é tão amado que não tem alguém que odeie. Essa é a grande verdade. Eu estava conversando com um amigo um outro dia, e ele disse uma coisa que... Total verdade. Ele disse assim: Deus é o único pai que todos os dias vê milhões e milhões de filhos virando as costas para ele. E a mensagem dessa manhã, ela tem o objetivo de dizer para você quem você é. Dizer que você não precisa ser o teu passado. Eu me lembro, quando eu era pequeno, surgiram aquelas máquinas de refrigerantes, lembra? Eu ainda vivi a época que surgiram as máquinas de refrigerantes. As máquinas de refrigerante, as primeiras que surgiram, eram interessantes, porque você colocava as moedas, não foge não, você que é da minha idade, você lembra disso. A gente colocava as moedas, abaixava uma alavanca, e aí caía a latinha lá embaixo, e a gente pegava numa portinha. Não é assim? As coisas com o tempo mudaram, né? Foram aperfeiçoando. Hoje as máquinas de refrigerante são totalmente diferentes.
Primeiro que hoje você paga com dinheiro, ainda algumas aceitam dinheiro, você paga com a tecnologia evoluiu, né? Você paga com cartão de crédito. Hoje você compra aproximando o teu celular da máquina, não é assim? Você compra encostando o teu relógio na máquina. E elas evoluíram tanto que as máquinas de refrigerante, hoje, às vezes eu não compro por causa da bebida não, eu compro só para ver ela fazendo espetáculo ali. Porque é cheia de luzinha e tem uma mola que gira, a gente fica olhando o negócio, tum, caiu, né? São garras que descem, braços que movem, a gente fica, caramba, que negócio é esse, coisa maravilhosa. Mas isso não foi sempre assim. Houve uma época em que a gente tinha que pôr moedas. A coisa foi aperfeiçoando e as moedas foram trocadas por notas. E quando isso aconteceu, eu lembro que eu achei maravilhoso, porque sempre quando a gente queria comprar alguma coisa, a gente tinha que pegar o dinheiro e trocar por moeda. Lembra disso? A gente pegava o dinheiro, trocava por moeda, porque só aceitava moeda. E eu não sei se você se lembra disso. Lembra comigo? Algumas vezes, quando a gente ia comprar alguma bebida, a gente colocava ali a nota de R$1, $1. E lembra o que acontecia? A máquina levava para dentro e devolvia. Acontecia isso com você? E a gente pegava a nota e mexia, esquentava, colocava de novo, ela cuspia de volta. E às vezes a gente colocava a nota 10 vezes, ela cuspia 11. Não cuspia 11, senão você ia ter R$1 a mais, né? $1 a mais. Você colocava e ela rejeitava, colocava para fora. E eu não lembro você, mas eu me peguei várias vezes fazendo isso. Eu pegava a nota, esticava ela com as duas mãos e fazia assim na quina da máquina. Você já não fez isso? Virava para tentar esticar, para tentar tirar os amassados, e aí colocava de volta. Ela cuspia outra vez. E aí eu pegava as pontas e tentava desdobrar para não fazer orelha, colocava e ela rejeitava. E aí eu pensava assim, mas que coisa, vou ter que trocar uma outra nota que tem o mesmo valor. Por quê? Por que não aceita essa? A máquina, ela rejeitava notas dobradas, amassadas, lavadas, coladas com um pedaço de durex. E eu não entendia, porque eu falava, cara, é $1, é R$1, não diminui o valor. Por que ela não aceita? Não fazia sentido. E sabe, por mais que nós não queiramos admitir, muitas vezes, a gente tem a tendência de agir como essas máquinas de refrigerantes. A gente tem a tendência de aceitar as pessoas que são certinhas. A gente tem a tendência de aceitar as famílias perfeitas, as pessoas exemplares. A gente não sabe por que essas notas foram tão amassadas. A gente não conhece a história que dobrou tanto essas pessoas. A gente não conhece a história pela qual elas foram lavadas. A gente não conhece a vida que rasgou elas no meio e ainda elas tentaram colar com um pedaço de durex. Mas por mais que elas sejam rejeitadas, elas não perderam o seu valor. Você tem o seu valor. E você tem um valor muito grande. Por coisas que no passado você não pediu. Coisas do passado que você não mereceu. E que você muitas vezes olhou para cima e disse assim, por que eu, Deus? Por que eu? E Deus está olhando para você hoje, nessa manhã, dizendo assim, filho, eu conheço a sua história. E o seu valor para mim é infinito. Na verdade, o valor teu eu até já paguei. E paguei com a minha própria vida. Então, quando você olhar no espelho e ver que você está meio amassado, meio dobrado, meio gasto, colado pelos rasgos que a vida trouxe para você,
não esqueça de uma coisa: isso tudo só aumenta o teu valor ao invés de diminuir. Deus não é uma máquina de refrigerantes. Deus aceita todo mundo. Deus aceita qualquer um. Deus aceita cada um, não importa o teu passado. Porque Deus conhece a sua história. E eu quero perguntar uma coisa para você. Cara, isso é um assunto muito, muito lindo. Quando a gente lê o livro de Tiago, a gente percebe que essa foi uma das coisas que Tiago mais combateu na Bíblia. Aceitem as pessoas. Não julguem porque você vê. Deus sabe. E há uma diferença muito grande entre simplesmente ver e saber. Entre ver e conhecer e entender. Deus sabe. Deus entende. E nesse momento, se tiver alguém aqui nessa igreja, se tiver alguém assistindo a gente pela internet, que talvez tenha um passado de rejeição, um passado de sofrimento, peça para que Deus faça tudo isso tornar você uma pessoa melhor. A vida não é feita de riquezas e dinheiro que a gente perde. A vida a gente constrói um nome, um caráter. Porque as coisas não pertencem a nós, as coisas pertencem a Deus. A única coisa que pertence a nós são as decisões que a gente faz com as coisas que chegam na nossa vida. E se alguém hoje aqui, na manhã, hoje aqui agora, de manhã, que entendendo essa história, e nesse momento quer dizer assim: Senhor, o Senhor conhece a minha história. E eu queria sentir aceito, abraçado. Eu queria sentir que o Senhor descesse aqui e realmente mostra para mim que o Senhor não é uma geladeira fria. O Senhor não é uma máquina automática. O Senhor é um Deus presente que está aqui comigo agora. Se você quer dizer isso para Deus, e a mensagem dessa manhã tem esse objetivo, simples, é dizer para você: filho, filha, você é muito importante. E Deus ama muito você. E se você quer sentir isso, e se você quer dizer isso, feche seus olhos aí onde você está. Pode se colocar em pé, para a gente fazer essa oração final. Querido Jesus, cuida de nós, cuida dos nossos, ajuda a curar feridas, ajuda a gente a entender o nosso passado, ajuda a entender o nosso plano, ajuda a entender os teus sonhos. Ninguém é órfão de Deus. Por mais triste que tenha sido a história de qualquer uma pessoa aqui, ou alguém que esteja assistindo a gente pela internet, o Senhor é um Deus que não rejeita. O Senhor é o Deus que não vivia como eles, mas vivia no meio dos pecadores, das prostitutas, dos rejeitados, dos homens ordinários, dos homens inúteis. E o Senhor mostrava a eles, a todos, que é possível ser melhor. E que as lutas da vida, ao invés de nos derrubar e de nos ferir, elas podem nos tornar mais fortes. Aceita cada um de nós aqui hoje, mesmo os mais amassados, mesmo os mais desbotados, mesmo os mais rasgados. Recebe-nos e restaura-nos segundo a tua vontade. Obrigado por ser o Deus que o Senhor é e estar sempre ao nosso lado. Te agradecemos, no nome de Jesus, amém.